Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma mesa redonda. Eu sou a missionária Ana Cláudia, vou estar mediando essa roda de conversa, que tem sido maravilhoso, né? Todas as sextas-feiras e hoje não vai ser diferente. Temos convidadas maravilhosas que vão estar incendiando, ativando o seu chamado e vão estar também orientando a igreja local, né? A respeito de assuntos muito relevantes. Amém? Mas antes de começar e apresentar as nossas convidadas, eu quero que você curta essa live e também que você curta a página da Missão Josué. Não sei se você já curte a nossa página aqui no Facebook, então essa é a hora, vai lá rapidinho, enquanto a gente está dando as informações, você dá aquela curtida. E eu quero te estimular também a seguir no Instagram, mission.josué, vai lá no Instagram, nos procura lá, vai ser uma honra ter você conosco e também você vai ser muito abençoado pelos conteúdos que estamos colocando em nossas redes para abençoar a igreja, amém? E também aqueles que têm o chamado missionário. Outra coisa, vai lá no YouTube, Missão Josué, procura lá. Você vai achar a nossa página e lá tem vídeos maravilhosos que você vai realmente ficar surpreso com tanto que Deus vai falar na sua vida sobre o chamado, sobre o cuidado com o missionário, o cuidado com você mesmo, com a sua saúde, e vai tirar muitas dúvidas que muitas vezes a igreja local tem, né, a respeito do chamado missionário. Você vai ter contato com missionários de campo que vão estar lá falando, né, sobre a sua experiência, testemunhos missionários, papo missionário. Você também vai ter meditações, tudo isso você vai achar lá no YouTube, ok? Vai lá, se inscreve, toca lá no sininho que você vai receber cada vez que a gente postar algo novo lá. Precisamos de 1000 inscritos e contamos com você, ok? Antes de começarmos, vamos ler um texto da palavra que fica em Mateus capítulo 9, de 35 em diante, que diz assim: E percorria Jesus todas as aldeias e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Aqui a gente vê, né, o nosso Jesus, o nosso modelo, o nosso mestre, olhando para as multidões, naquelas cidades, naquelas aldeias e se compadecendo. Ele diz que, o texto diz que ele se compadecia das multidões que estavam enfermas, que estavam perdidas e que precisavam de ter as suas necessidades supridas. E a necessidade maior, né, que é a necessidade da salvação. Amém? Da vida eterna. Agora nós vamos orar e daqui a pouquinho nós vamos chamar a nossa convidada. Ore conosco. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Muito obrigado por cada um que já está aqui conosco. Obrigado por aqueles que vão chegar, Pai. Esses que vão compartilhar agora, Senhor, que estão compartilhando agora com aqueles que são queridos e que também precisam ouvir aquilo que será exposto aqui, Pai. Senhor, abençoa também a esses, Pai. Esteja conosco todo o tempo, Pai. E ativa em nós, Pai, essa compaixão, Pai, essa íntima compaixão que te movia, Jesus. Tu que és nosso modelo, te movia a fazer, Senhor, pela multidão, pelo povo, pela comunidade, algo relevante para mudar a história e o sofrimento deles. Senhor, esteja conosco, nos dirige, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós choramos e já te agradecemos. Amém. Amém? Agora vamos chamar as nossas convidadas. Eu quero apresentar, né? Na verdade, eu quero que elas se apresentem, elas mesmas vão se apresentar. Primeiro, eu quero dar a oportunidade para Lilian Santos, que está com a gente, e ela vai estar se apresentando e falando um pouquinho dela, tá bom? Pode falar, Lilian, se apresente, esteja à vontade.
Olá, boa tarde, Ana Cláudia, tudo bem? Tudo Para mim é um bem? prazer enorme estar com vocês hoje, eu agradeço muito pelo convite. Como você mesmo já falou, meu nome é Lilian, eu sou missionária em tempo integral há 8 anos. Tenho a honra de servir nesse período de 8 anos a Jocum. Há 3 anos eu estou aqui na Jocum de Maringá, é o interior do Paraná. Eu sou mãe solo de 2 crianças lindas. A Zoé tem 6 anos e o Gael tem 4 anos e meio. E uma das maiores alegrias da minha vida é ser mãe dessas crianças e poder criá-los, né? Criá-los nesse ambiente de missão, aplicando já os valores dos quais eu acredito. Posso falar já o que eu faço? Sim, Tá. Eu trabalho na Jocum, eu tenho desenvolvido um trabalho de aconselhamento e discipulado, tá, com mulheres, e atualmente eu tenho um projeto dentro da penitenciária feminina chamado Projeto Semente, onde eu faço aplicação do evangelho com discipulado, aconselhamento e também artesanato, né, ensinando elas um manuseio de algo diferente, uma peça que elas possam produzir, desenvolver uma renda que lindo. ao sair da penitenciária. E uma parte também do trabalho é fazer visita às famílias para tentar dar um suporte tanto de discipulado quanto na questão social mesmo às famílias, principalmente às famílias das mulheres que têm filhos. Amém. É a sua igreja onde você congrega? A igreja que eu congrego é a Segunda IPI de Maringá. Ah, amém. Seja muito bem-vinda e daqui a pouco você vai compartilhar mais sobre esse lindo trabalho, ok? Agora vamos estar ouvindo a missionária Regina também, que tem algo assim para compartilhar conosco, tem muita coisa para compartilhar conosco, mas agora ela vai se apresentar. Seja à vontade. Olá, fico muito agradecida de nesse momento estar com vocês, compartilhando. Meu nome é Regina, eu estou no Ministério GEAME. GEAME a gente fala que significa Jesus Ama o Menor, né? Que já existe há bastante tempo. Então, estou no Ministério GEAME desde 88 como voluntária, na verdade até hoje sou voluntária, e a gente evangeliza os adolescentes na Fundação Casa. Naquele tempo chamava FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor, e em 2006 mudou para a Fundação Casa. E ali são os adolescentes que estão em conflito com a lei, que cometeram um ato infracional, aquilo que para o maior de idade é chamado de crime, a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, chama de ato infracional. E os meninos ficam presos na Fundação Casa, e eu participo de uma equipe, né, chamada Ministério GEAME. A gente tem, na verdade, somos 11 equipes, a gente atua em Lindo. 11 centros de atendimento diferentes na Fundação Casa, na capital de São Paulo, e ali vamos falar do amor de Deus, do amor de Jesus para os adolescentes. Então, é um trabalho interdenominacional, já nasceu assim desde o começo, e ali a gente compartilha do Evangelho em 11 unidades de meninos e de 3 unidades de meninas. E é muito bom compartilhar do amor de Jesus, porque os meninos ouvem, as meninas ouvem, muitas pessoas, muitos deles se decidem ao lado de Jesus, e aí a gente vai caminhando, depois aqueles que saem acompanhamos, enfim. É um trabalho fascinante, eu sou apaixonada por esse trabalho, e é maravilhoso estar servindo a Jesus ali. E há 5 anos eu sou presidente da organização, estou há 5 anos lá. Ai, que lindo! À frente do Amém. ministério. E a igreja onde você serve? Eu Onde sirvo ao você Senhor na congrega? Igreja Batista do Povo. Ah, amém. É em São Paulo. Sim, na Vila Mariana. Então, nós temos aqui uma convidada. Seja muito bem-vinda, tá, Regina? Sei que você vai ter muita coisa para acrescentar aqui, para falar, para conversar nessa mesa redonda. Esteja à vontade. Vocês estão vendo aí, né, que hoje a nossa mesa promete, né? Temos uma lá em Maringá, lá longe do sul, e temos outra aqui em São Paulo, pertinho, e todas duas fazendo um trabalho maravilhoso.
e que agora a gente vai começar a conhecer. Só que antes da gente começar a conhecer um pouquinho mais fundo do trabalho delas, eu quero te pedir mais uma vez, compartilha essa live. Além de curtir a página da missão, ir lá no Instagram e seguir, ir lá no YouTube e se inscrever, você também agora tem uma missão. Sua missão agora é compartilhar essa live, agora que vai começar o assunto a rolar, vai compartilhar com os grupos da sua igreja, aqueles irmãozinhos lá que vão estar realmente sendo abençoados em ouvir o que vai ser falado aqui. Seu pastor também vai ser muito abençoado, ouvindo a experiência do trabalho na comunidade local, né? Um trabalho relevante. A igreja precisa ter uma atuação relevante, né? E nós vamos falar isso aqui hoje. Então, compartilha essa live, não perde tempo lá. Não, vai lá rapidinho, tá bom? Compartilha nos seus status, compartilha lá com seus amigos, nos grupos. E agora nós vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho sobre como foi a conversão de cada uma. Né? Como cada uma recebeu Jesus no coração e, na sequência, como vocês tiveram a certeza do chamado, né? Como, depois da conversão, essa certeza de que tinha um chamado específico na atuação no reino veio no coração de vocês. Quero que a Regina comece. A Regina pode começar. Bom, sou de uma família católica e aos 16 anos eu ouvi do Evangelho a minha tia Dadá. Foi a primeira da família que se converteu e um dia ela veio na minha casa e falou da história de Henrique e Lázaro. Isso foi muito tocante para mim. Aí eu me interessei muito em ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, ela me levou para a igreja e eu fui ouvindo do Evangelho e não demorou muito tempo, eu tomei a decisão ao lado de Jesus. Então, desde os 16 anos, eu estou caminhando com Jesus. E eu lembro que não demorou muito tempo, acho que uns 17 anos por aí, eu já comecei a me interessar por pessoas presas. Eu lembro que tinha uma moça na igreja que o irmão estava preso. E eu ficava interessadíssima de visitar essa pessoa que estava presa. Mas eu não podia, porque era menor de idade e não poderia entrar. E depois passaram mais alguns anos, e eu lembro que no transcorrer do tempo eu ficava pensando, se um ladrão vier me roubar, eu vou compartilhar do evangelho com ele. E até que chegou um dia que eu fui na livraria Betânia, no centro de São Paulo, na época, na rua Boa Vista, e ali um jovem falou, puxa, tem gente pregando o evangelho na FEBEM, precisa de voluntário e tal. Eu pensei, nossa, que coisa! Eu acho que é isso que Deus quer para mim. Isso despertou no meu coração. Eu só orei e falei, Senhor, se essa for a tua vontade, que eu vá lá e eu me sinta bem com esse pessoal, eu sinta que é isso mesmo, eu veja a confirmação do Senhor. Aí eu fui, fiquei maravilhada em conhecer o pessoal. A gente é tudo jovem, né, nos anos 80, todo mundo novo, de 20 e poucos anos, e aí lá fui eu e eu fiquei maravilhada de poder compartilhar o evangelho com as adolescentes lá na FEBEM. Eu comecei com meninas, adolescentes, e aí depois com meninos, enfim, assim, eu achava maravilhoso, porque a gente era muito bem recebido, como até hoje é assim, e a gente canta, a gente prega o plano da salvação, e é maravilhoso a gente poder compartilhar de Jesus. Para mim era fascinante isso, como continua até hoje. Sou apaixonada por esse trabalho. E eu lembro que teve uma vez que eu unidade de meninos e uma moça, uma funcionária lá da fundação falou, Regina, quando você chega aqui os meninos brilham os olhos. Eu achava, nossa, que máximo, né? Isso não é uma coisa minha, né? É Deus que faz isso, né? Porque é o Espírito Santo. E nesses anos todos, assim, eu sinto muita alegria de estar ali, de compartilhar do Evangelho e de ver esses meninos decidirem ao lado de Jesus. É maravilhoso e eu fico assim fascinada de cada um que recebe Jesus e o privilégio de poder acompanhar. Isso é uma coisa Amém. Que me alegra até hoje e isso me dá muita alegria. Amém, glória a Deus, né? É tão bom ouvir esse testemunho, por quê? Porque tem pessoas que têm um chamado, né? Sente no coração essa mesma
esse mesmo impulso e não sabe como fazer, né? Às vezes, será que eu posso? Será que eu não posso? Pode, você foi chamada para isso, né? É importante você conversar com o seu pastor, com a sua liderança, mas sim, você pode já anunciar, né, as boas novas do Evangelho assim que você já a recebeu no seu coração. Amém? Então, essa experiência da Regina foi tremenda para que você entenda que você pode e deve compartilhar o Evangelho. E se você sente uma área específica que Deus quer te usar, vai lá. Tem mais gente fazendo isso, vai junto. Amém? Obrigado, Regina. E agora eu quero ver a Lília. Lília vai contar também para a gente como foi a experiência, né, de conversão e como foi a certeza do chamado. Gente, como é bom ouvir a Regina, né? Eu fiquei aqui absorvendo cada palavra que ela disse, é muito gostoso ouvir. Ela falou que começou em 88, eu tinha 2 anos quando ela começou, então é muito bom te ouvir e aprender com você, a continuar amando, independente do tempo, né? O ministério e aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Eu cresci num lar a minha mãe era cristã, tá? Minha mãe era da congregação cristã e foi uma pessoa assim, eu acho que o maior exemplo de fé que eu já tive. Mas na congregação, quem cresce na congregação sabe que eles não apresentam o evangelho para a criança, né? Não existe um evangelismo, um trabalho sobre o evangelho mesmo, a aplicação do evangelho para a criança, para que ela também receba do evangelho e aprenda quem é Jesus e quem veio por nós. Então, eu cresci, quando eu era adolescente, a minha mãe já não ia mais, eu também não ia com ela, e eu cresci sem saber quem era Jesus, dentro de um lar que se dizia evangélico. Então, esse foi o primeiro ponto, porque quando eu cheguei na fase adulta, ali na fase, com 19 anos, a minha mãe, ela faleceu. Eu entrei numa crise muito grande, porque eu via ela com muita fé, pedindo para Deus curá-la, né, do câncer que ela tinha, até que um dia ela me chamou e falou assim para mim, a minha libertação vai ser partir, sabendo que você tem valor, que você tem princípios, e que essa vai ser a minha cura vai ser a minha libertação de partir. E eu não conseguia entender isso exatamente por não conhecer Jesus. Entrei, assim, num desespero muito grande após a morte da minha mãe, muitas dúvidas, até que o meu irmão, houve um processo na minha família se separou, cada um foi morar em um canto do Brasil, e eu morando sozinha em Curitiba, o meu irmão, ele se converteu, ele casou, se converteu com uma pessoa evangélica, uma amiga minha. Ele casou com ela, se converteu e ele começou a ir para Curitiba uma vez por semana, uma vez por mês, para ministrar a minha vida. Quando ele ia, eu não entendia nada, nada do que ele falava, eu achava estranha as músicas que ele cantava. E isso foram um longo assim de quase um ano. Até que um dia ele chegou na minha casa, ele cantou muitas músicas e eu fiquei assim super irritada, porque eu não aguentava mais, meu irmão cantava muito mal. Ele tocava super mal também. E eu não aguentava mais ouvir ele. E eu falei, a gente teve uma discussão, ele falou: "Olha, eu vou embora". Eu abri o portão para ele sair com o carro. E antes dele sair, ele falou uma coisa para mim muito forte, que marcou muito a minha vida. Ele falou assim para mim: Mene, ali tá Lilian Santos, só explicar que Mene é um apelido de família, tá? De menina. Então, em alguns momentos, eu vou citar o que alguém me chamou de Mene. Ele falou assim para mim: Mene, deixa eu te falar uma coisa. Você fica nessa resistência, nessa briga de força com Deus, só que você não consegue entender que se você não for pelo amor que Ele tem por você, você vai pela dor que a sua vida, que a sua própria vida que você vai sentir na sua própria vida. E foi aí que entrou o que ele falou para mim que me marcou muito. Ele falou assim para mim: quando você se der conta, Mene, que você está nessa briga de força mesmo com Deus, você vai ver que você já está no fundo do poço há muito tempo e que você não vai conseguir sair dele. Aí ele foi embora e eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que nesse momento era o que eu precisava ouvir.
ele estava pregando para mim, me mostrando todo o amor que Jesus realmente sentia pela minha vida há quase um ano, e eu não dava nenhum tipo de abertura. Quando ele foi embora, eu fiquei tão impactada com as palavras dele, de ver realmente o quanto a minha vida estava vazia, que eu entrei na minha casa e aí começou um processo naquele momento, porque todas as vezes que a gente fala do evangelho para alguém, a gente sempre tem que ter o entendimento de que a palavra ela realmente não volta vazia. Talvez a gente não veja o resultado que aquilo vai ter na vida da pessoa, mas ela tem um resultado. E naquele momento, quando eu entrei na minha casa, que ele foi embora, eu me lembrei de tudo o que ele havia me dito durante aquele ano. E a minha oração para Deus, eu não sabia orar. Então a minha oração para Deus, ela foi assim: Jesus, o meu irmão me falou que o Senhor pode mudar a minha vida. E eu comecei a orar tudo que eu lembrava que ele havia me dito. E naquele momento, sozinha, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz um compromisso de que eu realmente queria a minha vida transformada e de que eu iria viver uma vida para servi-lo. E naquele dia eu comecei a ler a Bíblia escondido, com muita vergonha de contar que... Porque eu não sabia por onde começar, né? Ele havia pregado para mim, mas ele morava em outra cidade. E as coisas foram acontecendo até que eu visitei ele na cidade dele, eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, eu voltei para minha cidade, rompi com todos os meus compromissos na cidade e em menos de 2 meses eu estava morando já na mesma cidade que ele e sendo fiel ali na igreja, realmente numa busca para conhecer Jesus e para servi-lo. E o Amém. momento que eu entendi que eu seria, que meu chamado seria mesmo um missionário, que eu iria seguir nessa linha, foi pouco tempo depois que eu havia me convertido, eu comecei a me sentir uma indignação muito grande dentro de mim, diante do que eu aprendia quanto o evangelho e do quanto eu aplicava na minha vida prática. E uma coisa foi puxando a outra, logo na sequência eu conheci a Jucum, e quando eu conheci a Jucum, eu falei, pronto, me encontrei. É assim que eu quero viver. Amém. Então foi alguém que foi ganha para Jesus através de um missionário, né? Porque seu irmão foi persistente. Ele E foi, com eu certeza foi. acredito, eu acredito que ele saiu dali com aquela sensação de que fracassou, né? Depois que você mandou ele embora, mas a palavra de Deus, ela vai germinar, né? Ela vai ficar ali e ela vai produzir aquilo para o qual ela foi enviada, né? Então, assim, Exatamente. nós, um semeia, outro rega, mas é o Espírito Santo, é Deus que dá o crescimento, né? Glória a Deus pela sua vida. Exatamente. Amém? Que Amém. lindo, né, gente? Então, olha, aproveita porque tem mais, hein? Vai lá, compartilha. Você que chegou agora, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Curte aí a nossa live, curte a nossa página, nas redes sociais, lá no Instagram, missão.josué, também lá no YouTube, Missão Josué. Se inscreve lá, ativa o sininho, porque tem muita coisa boa que a gente posta e você vai ficar sabendo. Amém? E agora nós vamos dar sequência à nossa roda de conversa, mas você já viu, né? Que elas não têm tanta coisa de diferente do que aconteceu com você. Com certeza você em algum momento também já sentiu, né? Que, puxa, eu precisava fazer algo mais, eu acho que não é só isso, né? Uma palavra que a Lilian me falou quando a gente estava conversando, organizando esse momento, nossa, ela falou que ela era uma inconformada, e realmente, né? Todo missionário, todo cristão tem que ser um inconformado, a verdade é essa. Não vos conformeis com esse mundo, né? Não vos conformeis em sentar no banco de uma igreja e ali ser servido todas as noites e é só. Não, não é isso. Mas eu acho que o missionário tem uma carga um pouco mais elevada dessa inconformação, não sei se é essa a palavra, né? Nós somos inconformados natos, já nascemos de novo inconformados, né? Regina falou a mesma coisa, eu queria visitar o presídio. Então, não tem muita coisa de diferente quando a gente entende, né, o propósito para que Deus nos gerou nele. Agora vamos avançar no nosso papo. Você acredita que o cristão deve servir a comunidade que está inserido?
E de que forma podemos nos tornar um agente de transformação numa sociedade em constante decadência? Fala para nós, Regina, o que você pode nos dizer sobre isso? Pode? O cristão, ele deve servir a comunidade aonde ele está? E como ele pode fazer isso, ser um agente de transformação? Desenvolve aí esse tema para a gente. Com certeza, né? O trabalho que eu faço no Ministério GEAME é um trabalho de missão urbana. Eu amo São Paulo, nasci aqui, eu não me vejo em outro lugar no mundo que em São Paulo. Eu amo essa cidade. E é possível se fazer missão onde a gente está. Então, na cidade de São Paulo, eu posso fazer missão. Se você mora em São Paulo, você também pode nos conhecer e participar conosco. E na nossa cidade, ou em todas as cidades, sempre tem o que fazer. Porque meu pastor, ele costuma dizer, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Você que vai escolher o que você vai ser, né? Ele sempre fala isso. Vira para o seu irmão e fala, ou você é missionário, ou você é um campo missionário. Então, onde nós vivemos, tem gente para conhecer Jesus. Às vezes dentro da sua própria casa, tem alguém na sua casa que não é salvo. Seu vizinho, na sua faculdade, na sua escola, todo lugar tem. Então, nós fomos comissionados por Jesus. Nós não podemos achar que nós estamos salvos e pronto, nos acomodar. Nós realmente precisamos ser transformados, porque Romanos 12 fala de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E nós conhecemos Jesus, somos transformados, então nós precisamos ir e pregar o evangelho, anunciar a palavra. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, desde alcançar as crianças na rua, falar do amor de Jesus como te convido a participar do Ministério GEAME, porque está cheio de necessidades na nossa cidade, em qualquer cidade, né, no Brasil. São Paulo, que é uma grande cidade, mas em todos os lugares tem crianças sensíveis ao evangelho, que você pode chegar e compartilhar, tem adolescentes. Como na Fundação Casa, por exemplo, as pessoas costumam pensar... Eu lembro que uma vez eu evangelizava na escola. E aí o menininho, eu lembro, nunca me esqueço disso, uma criancinha da 2ª série. Mas, tia, na fundação, eles não brigam? Falei, não, eles ficam muito quietos para ouvir, eles têm o maior respeito. Gente, é maravilhoso falar de Jesus ali, porque eles são sensíveis. Por quê? A gente só fala para quem quer ouvir. Os meninos escolhem. E as várias unidades que nós vamos, a maioria escolhe ouvir. Sempre tem 40, 50 meninos e meninas para ouvir a palavra. Se tem 10 ouvintes, não tem problema, a gente fala também. Mas, voltando para a questão, gente, todo lugar a gente pode pregar o evangelho. Acho que a gente tem que, sabe, orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer? E outra coisa, olha para você, o que você gosta de fazer? A gente sempre tem coisa que a gente gosta. Então, pelo que a gente gosta, a gente vai pedindo para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Deus vai dirigindo. Está cheio de oportunidade, de possibilidade, de pessoas precisando do Evangelho. E o Senhor vai direcionando, vai mostrando para você o que Ele quer. Para mim, foi assim, as coisas foram acontecendo, sabe? E eu, na verdade, assim, eu sou funcionária pública de carreira. E o que eu pensava? Eu trabalhava e no meu tempo livre eu ia pregar o evangelho. Mas o meu sonho sempre foi o quê? Quando eu me aposentar, vou me dedicar. E realmente está acontecendo. Quando eu me aposentei há 7 anos atrás, tempo todo estou dedicando no serviço do mestre. Então eu pensava, quando eu tiver tempo para aposentar, eu não vou ficar um dia mais trabalhando. Já vou me aposentar e é maravilhoso servir a Jesus com o nosso tempo. É uma alegria tão grande que a gente tem. A alegria de estar compartilhando de Jesus para as pessoas, a gratidão que os adolescentes têm de ouvir de Jesus, os funcionários, sabe? Pessoas que ainda não são convertidos, mas agradecem. Puxa, que legal, vocês vieram. Tem funcionário que chega a falar, olha, até mudei meu modo de tratar meu filho, porque eu estou ouvindo de vocês como vocês estão falando, sabe? Então, sempre tem oportunidade da gente falar de Jesus. E o importante é a gente amar as pessoas e viver a palavra de Deus. Sempre tem gente precisando. Então, nós precisamos ser luz e viver aquilo que a gente ouviu de Jesus, que a gente lê na palavra, e vamos praticar. O campo é o mundo, né? Amém. E o mundo começa onde você está, em Jerusalém, né? A sua Jerusalém, que no seu caso é aí em Vila Mariana. E é interessante, né, o que a Regina falou. A Regina falou sobre o que você gosta de fazer, né? A questão é o serviço, o quanto você está disposto a servir,
a servir essa comunidade, né? E ser agente de transformação numa comunidade começa com a disposição no serviço. Então, pega aquilo que você gosta de fazer, que você sabe fazer, né? E vai lá, vai, começa, né? Começa, e Deus vai começar a dirigir aquilo que Ele quer de você. Agora vamos ouvir a Lilian, que Lilian também, com certeza, vai ter bastante coisa para acrescentar nesse tema, né? Você acredita também que o cristão pode servir a comunidade em que está inserido? E de que forma, né, podemos ser agentes de transformação nessa comunidade? Eu acredito com toda certeza, não só de que o cristão pode, mas de que ele deve servir de alguma forma a comunidade que ele está inserido. Em toda a trajetória do evangelho que a gente lê, da história de Jesus, da caminhada que ele fez, do ministério dele que ele desenvolveu, ele nos deixa muito claro de que ele é a nossa esperança e de que existe esperança para dias melhores. Se a gente não crê, quanto cristão, de que o nosso maior presente é Jesus para a vida das pessoas e de que ele pode ser a esperança de fazer, de transformar toda a sociedade e a vida de todas as pessoas, para que eu sirvo? Né? A minha maior esperança é Jesus. Então, do que melhor eu tenho, eu ofereço. Só que eu acredito hoje que existe um certo tabu da igreja com o missionário, de que existem os missionários para fazer essa pregação, sendo que todos nós que temos Jesus podemos abrir a nossa boca, proclamar a verdade, porque nós aprendemos sobre ele. Então, hoje, se eu sou uma cristã, estou assistindo isso, e eu mantenho tudo aquilo que eu recebo somente para mim, alguma coisa tem que mudar, tem que acontecer de diferente. É muito contraditório para mim, Ana Cláudia, eu receber tanta informação sobre Jesus, sobre as pessoas que ele se relacionava, sobre ele ia em direção ao perdido, ele ia em direção a todos aqueles que sofriam, que precisavam de uma cura, precisavam de uma ajuda. Ele ia em direção a essas pessoas. E é contraditório para mim eu ter o evangelho, eu aceitar Jesus, eu me dizer cristão e eu não caminhar em direção ao necessitado. Mas eu fugi dele. Se eu vejo alguém que precisa, automaticamente eu preciso me responsabilizar em ajudar de alguma forma, que seja mínima. Não posso fazer muito, mas ninguém é tão pobre que não tenha nada para fazer pelo outro. Né? Então, com toda certeza, eu acredito que o cristão ele deve se mover na comunidade, na comunidade que ele está inserido. E qual é a forma, né, que a continuação da pergunta, né, como se mover, ajudar uma sociedade que está em constante decadência. Como eu falei, Jesus é a nossa esperança e principalmente sendo exemplos. Não só aprendendo o evangelho, eu leio, eu aprendo, escuto a palavra e é muito legal, mas eu aplico aquilo na minha vida, eu transformo a vida das pessoas somente por estar perto delas e mostrar que existe como levar uma vida diferente, levar uma vida leve. Os problemas não é que a gente vai aceitar Jesus e a gente não vai mais ter problema, não é isso. Mas a nossa forma de encarar, ela se torna, sim, diferente, ela se torna outra, né? Então, a gente precisa entender que Jesus é a nossa esperança e a gente tem que caminhar em direção com esse pensamento, né, de levar esperança para as pessoas, sendo exemplos a todo tempo, em todo momento. Amém. Ele é a nossa esperança, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. E o texto que a gente leu aqui na abertura, para você que chegou depois, foi exatamente falando sobre isso. Que ele olhou para a multidão e teve compaixão. Ele teve íntima compaixão daquela multidão que estava ali sofrendo, padecendo de enfermidades, de dores, de sofrimento, e estavam perdidas como ovelhas que não tinham pastor. E ele rogou ao Senhor da Seara, né, que a seara era grande, e rogou por trabalhadores. E está aqui, né, Lília, está aqui Regina, estamos aqui nós, né? E você que está aí nos assistindo, você também está aí. E esse chamado ecoa até hoje. A seara continua sendo grande, maior do que no tempo de Jesus, não é verdade? Por exemplo, o continente americano, né, não era habitado ainda naquela época. Então,
a seara aumentou e a necessidade de obreiros, de trabalhadores, com certeza ampliou também. Amém? Fica aqui esse convite para você dizer o eis-me aqui e se envolver. Pode começar compartilhando essa live, porque quando você compartilhar essa live, você vai alcançar aquele que está ali bem conformadinho com a sua vida religiosa e precisa ser despertado para ter uma vida relevante, transformadora, né? Ser um agente de transformação na sua comunidade. Amém? Vai lá, compartilha. E a gente vai seguir aqui. E agora a gente vai falar sobre o que vocês fazem especificamente. Agora vocês vão poder falar mais a fundo, né? Sobre o trabalho que vocês desenvolvem, com um pouquinho mais de detalhes, né? Podem contar também experiências. E também de vocês, como o trabalho que vocês fazem hoje se manifesta, manifesta o amor de Deus na vida daqueles que recebem esse serviço de vocês. Amém? Pode começar, Regina. É maravilhoso compartilhar do Evangelho. Uma coisa triste assim, é que os adolescentes que estão na fundação, uma boa parte vem de famílias evangélicas. Eles sabem cantar os cânticos de cor, enfim. Mas muitas vezes estão ali, mas não tiveram experiência com Deus. Então, e tem outros que não, que ouvem, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eu me lembro de 2 jovens irmãos que foram presos, o Henrique e o Gustavo, e eles dizem que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ouviram de Jesus dentro da Liga FEBEM, se converteram, e hoje os 2 são diáconos, servindo ao Senhor. A glória de Deus. Toda a família se converteu através deles e assim, é um privilégio. A gente vai, prega o Evangelho e muitos meninos ouvem de Jesus e se rendem ao Senhor, se convertem e aqueles que querem nos procurar quando saem da fundação, a gente os acompanha. Então, a gente vê realmente mudança de coração, mudança de mente, conversões genuínas na vida dos adolescentes, tanto de meninos como de meninas ao longo desses anos, né? E a gente vê assim que, às vezes, a gente encontra com eles também depois, e que mesmo que a gente não tenha acompanhado, que eles não tenham nos procurado, a gente vê realmente de vidas realmente que renderam, que se converteram, encontra na rua e fala que está trabalhando, que estão bem. A gente vê que realmente a palavra do Senhor é Ele mesmo que faz, é Ele mesmo que transforma, é o Espírito Santo que muda o coração das pessoas. Então, a gente vê realmente o poder da influência do Evangelho. E também na vida dos próprios funcionários também da Fundação. É interessante que tem funcionários que se converteram dentro da Fundação Casa a partir de ouvir do Evangelho, da gente estar ali compartilhando, e ainda que eles não apareçam naquele momento em que faz o apelo para os meninos, chega um outro momento, eles nos procuram e falam, olha, realmente eu me entreguei minha vida para Jesus, eu vi o que Deus fez, eu vi um menino que se converteu mesmo, que mudou, mas que coisa impressionante. Puxa, esse menino que era terrível, se converteu e mudou, eu vi. Eu pensei que deve ter acontecido alguma coisa. Ele falou, fui na igreja, eu fui ouvir a palavra, voltei para Jesus. Então, a gente vê assim que o Espírito Santo que convence o coração, né? E outros, ainda que a gente vê que de pronto não se converte, mas a gente vê de mudança de comportamento, tanto nos adolescentes como nos funcionários. E a gente vê também a família mudar. Tem famílias que todas se rendem ao Senhor a partir do adolescente se converter, do adolescente mudar de coração, realmente servir o Senhor. Então, a gente vê realmente o poder de Deus atuando, transformando e mudando as pessoas, como a Lilian falou, né? Deus faz a obra dele no tempo dele e do modo dele. E, às vezes a gente não vê logo. A gente já teve história de menino que ouviu o Evangelho na fundação, depois errou de novo, já era maior de idade, foi preso, e lá na prisão ele ficava lembrando de tudo que ele ouviu. E ele disse que sonhava, que lembrava do missionário pregando, falando. Ele pensou, nossa, eu preciso. Aí escreve carta. Olha, eu aceitei Jesus, eu estou aqui preso, mas eu entreguei minha vida para o Senhor. E às vezes depois sai e volta e fala.
Então, realmente, a gente vê o poder de Deus atuando, transformando vidas. Realmente, Amém. o Senhor continua operando, né? E o que eu costumo falar para os meninos é assim, sobre o pecado, né? Todos nós pecamos. Eu falo para o menino, ó, eu pequei, você pecou, o juiz pecou, o promotor pecou, o advogado pecou, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Então, diante de Deus, todos nós somos pecadores, não existe pecadinho e pecadão. O que Deus quer que a gente se arrependa. E há possibilidade de transformação, de mudança de coração. E então, nossa conversa é sempre desafiando o menino a querer mudar de vida, mudar de coração e desejar mudar, porque Deus espera isso da gente, Ele quer mudar a nossa vida, depende da gente querer, né? Amém. E eu creio que toda essa disposição, né, essa doação no serviço, essa entrega para servir a pessoas que a sociedade não quer nem perto, né, promove essa aceitação, né, e esse resultado. Eles conseguem ver, né, talvez aquilo que Jesus estava falando ali naquele texto. Alguém que, como Jesus, teve compaixão daqueles que estavam perdidos e sem pastores. Pela Geame também, né, pelo projeto, e Deus continue usando vocês, né, para manifestar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Agora também vamos ouvir a Lília, né? A Lília vai falar para a gente, né, sobre o trabalho que ela desenvolve e como esse trabalho, na verdade, manifesta o amor de Deus na vida daqueles que são alcançados por ele. Amém. Como eu falei, né, inicialmente, eu faço parte do Projeto Semente aqui da Jocum Maringá. O Projeto Semente presta atendimento com discipulado e aconselhamento e aulas de artesanato, né, para capacitação das meninas na penitenciária feminina, fazendo também visitas às famílias delas. Um outro projeto também que eu esqueci de falar no início, mas que eu faço parte aqui da Jocum Maringá, é o projeto Sorrir, que nós levamos atendimento, nós temos um trailer odontológico e nós levamos atendimento odontológico para todas as comunidades carentes e também para as penitenciárias femininas e masculinas, para dar atendimento gratuito, com tudo que a gente puder fazer realmente dentro do trailer. Inclusive prótese, quando é necessário, né, fazer todas as extrações e colocar uma prótese. Falando do projeto, especificamente sobre o Projeto Semente, é um trabalho extremamente gratificante, né? Como a Regina estava falando. A gente lança a semente, a gente não sabe onde aquilo vai dar. Em alguns momentos, eu acredito assim que como um presente mesmo do Senhor, Ele nos deixa tropeçar, às vezes, em uma dessas pessoas, para que a gente possa ver o que o Evangelho pode fazer na vida dela. E às vezes ali mesmo dentro da penitenciária a gente consegue ouvir delas mesmo sobre o que está sendo feito no coração. Tem uma história que enquanto a Regina estava falando, eu lembrei de uma menina que ela era aquela menina assim, todas as vezes que eu chegava, ela era sempre muito fechada e eu cumprimento todas, eu abraço todas, algumas são mais receptivas, outras por questão mesmo da própria história delas, elas não saberem, né, lidar com o afeto, elas são mais recusas no início, mas depois elas sempre acabam, eu brinco que elas se tornam minhas amigas mesmo, e porque por ser um trabalho contínuo, eu faço semanalmente com as mesmas meninas, né? E uma delas era sempre assim muito reclusa, não queria muito papo, eu abraçava ela, não correspondia. Até um dia que eu falei assim, poxa, eu orei e falei, Jesus, eu preciso levar a Bíblia para essas meninas, porque eu vou trabalhar com o mesmo grupo de meninas, eu quero dar uma Bíblia para cada. E eu levei uma Bíblia para cada e levei uma Bíblia para ela. E quando eu entreguei a Bíblia, essa menina colocou a Bíblia no rosto e ela chorou muito. E eu comecei a conversar com ela e quando acabou, ela chorou o discipulado inteiro. Quando acabou, eu pedi para que ela me falasse por que ela estava tão comovida com aquilo. E ela me explicou, ela falou assim, olha, eu tenho 22 anos, eu tenho 7 passagens. A última cadeia que eu passei, a história dela, assim, é uma história
que você, infelizmente, você escuta a história dela, você fala, não tinha como dar outra coisa. Ela falou assim, a última cadeia que eu passei, eu tinha um pastor que pregava lá, né, fazia as pregações, e um dia eu falei para ele que eu queria uma Bíblia. E ele falou para mim que ele daria para todas, mas ele não daria, ele não daria a Bíblia para mim, porque eu não seria perdoada. E naquele momento, isso é muito sério, isso é muito sério. E nesse dia, quando ela recebeu essa Bíblia, ela falou assim para mim, eu nunca me senti digna de receber a palavra do Senhor, por isso eu nunca queria ouvir. Mas hoje eu entendo que você acredita que eu posso ser perdoada. E então eu peguei a Bíblia, mostrei que na Bíblia ela já estava perdoada. Se ela tivesse um coração arrependido e que o pecado dela eu não queria, eu falei para ela, não quero saber o que você fez, não quero saber o que te trouxe aqui. A única coisa que eu quero te dizer é que Jesus, ele me criou para esse momento. Ele me criou para falar que ele te ama. E ali eu pude ministrar o coração dela e nós seguimos com o discipulado. Só foi interrompido realmente pela quarentena. Mas são experiências assim. Eu acho que trabalhando com o perdido, trabalhando com missão urbana, trabalhando com penitenciária, trabalhando com comunidades carentes, o que a gente precisa entender, Ana Cláudia, é que cada um tem uma história e essa história reflete diretamente na nossa identidade, né? E não é porque uma pessoa está presa significa que ela é menos, que ela precisa menos ou que ela não tem o direito de receber ou ouvir a palavra. Uma pessoa que está na rua, morando na rua, eu trabalhava com a população de rua em Belo Horizonte. As pessoas que eu encontrei muitas pessoas na rua que, por exemplo, moravam na rua porque apanhavam do filho. Então ele trabalhava, tá? Trabalhava, tinha um emprego, tomava banho lá no albergue e tomava banho no albergue e não voltava para casa. Por quê? Porque o filho pegava o dinheiro e batia nele. Não era um vagabundo, ele não era um malandro, ele não era uma pessoa que estava na rua pedindo, ele só não tinha para onde ir. Então, a gente precisa olhar o necessitado mesmo, as pessoas dentro das penitenciárias, os moradores de rua, e enxergar que ali existe uma história, existe uma vida, existe uma vivência, e com toda certeza existe salvação. Se existiu para mim, para você, existe para ele. E a gente não Amém. pode negar o direito que ele tem ao Evangelho. Amém. A gente não tem o direito de fechar a porta do céu que está aberta, né, para aquele que está perdido. Não podemos julgar um e outro de forma diferente, até porque não podemos nem julgar, né? Nós temos um só juiz que julgará a todos. E a Bíblia diz que muitos desses entrarão primeiro no reino dos céus, né? Muitos que talvez achavam que ia estar, né, com mais honra, pode ficar atrás desses que se arrependeram de todo o coração, né? Enquanto nós nos achamos tão santos a ponto de fechar a porta dos céus para esses. Histórias fortes, histórias relevantes, histórias encorajadoras, né? E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo agora foi encorajado já a começar a colocar em prática aquilo que Deus te chamou para ser, fazer e atuar na sua comunidade, no reino de Deus de uma forma geral. Amém? Missionários são aqueles que estão longe, mas também aqueles que estão aqui pertinho e que têm intencionalidade em tudo que faz. Em tudo que faz, ele tem a intenção de promover o reino, de levar salvação aos perdidos. E é isso que Deus espera de cada um que é salvo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. E agora eu quero dar a oportunidade para a missionária Regina fazer suas considerações finais, porque que peninha, estamos chegando ao final. Quero agradecer, minha amada Ana Cláudia, a oportunidade de estar compartilhando um pouco sobre o Ministério GEAME. Nós também temos o projeto Papo de Responsa, que nós vamos
iniciar brevemente, ela não só tem iniciado, mas diante dessa pandemia. No próximo ano, nós queremos oferecer oficina de informática, porque agora nós temos também um novo endereço. Você falou Vila Mariana, realmente estamos na Vila Mariana agora. Além de eu congregar na Vila Mariana, o GEAME também está na Vila Mariana. E nós vamos oferecer oficina para esses adolescentes que saem da Fundação Casa, para eles terem acesso a uma profissionalização, de pensar na vida dele, um discipulado mais de perto. Então, vai ser muito bom. E eu quero convidar você que está me assistindo agora a vir participar conosco. Eu proponho que você entre no site do Ministério GEAME, GEAME com J de Jesus, Jesus Amo Menor, então é jeame.org.br. E nós temos também nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, você está convidado, e ali tem você entrando lá, vai ter o telefone, nosso WhatsApp, para você nos conhecer. E se quiser falar comigo também, eu também pode falar. Meu nome é Regina, entre lá. Eu estou sempre dando uma olhadinha lá no Facebook, no site, e a gente pode conversar mais, se conhecer. Eu quero te falar que você é um missionário se você já entregou sua vida para Jesus. E você pode servir ao Senhor e amar Ele e levar a palavra dele. Tem muita gente precisando de Jesus, só precisa a gente ter coragem de ir lá e falar. E as pessoas estão receptivas ao Evangelho. E a gente prega com as nossas palavras, com nossas ações, com o nosso amor, mas nós não podemos deixar de compartilhar do Evangelho. Muito obrigada. Amém. Obrigada você, Regina, que contribuiu tanto aqui para o nosso papo. E quero encorajar você aí de São Paulo, de Vila Mariana, a servir ao Senhor e pode se engajar lá junto com o Jeane. Vai lá, junta-se com essa galera aí, vai fazer a diferença na comunidade onde você está inserido. Você tem até um chamado transcultural, mas por hora você está aqui no Brasil ainda, talvez você esteja estudando, fazendo uma faculdade, vai servir aonde você está, amém? Está aí as redes sociais do GEAME, procura lá pela Regina e já começa aí a botar em prática aquilo que você foi chamado para ser e fazer. Agora a Lilian vai estar fazendo também as suas considerações finais. Ela que foi aí, Quero primeiramente agradecer, né, pela oportunidade, agradecer por poder contar um pouquinho, né, da minha história, falar um pouquinho do ministério. É tão bom ter plataformas que nos encorajam e também divulgam a causa de Cristo, né? Não só pregando a palavra, mas incentivando as pessoas Meu filho está aqui, tá? Desculpa. É lindo, né? Ele chegou aqui. Tá, só um minutinho. Incentivando as pessoas a prosseguir mesmo encorajando as pessoas a prosseguir, servindo o reino e fazendo Jesus conhecido, né? A minha maior palavra de encorajamento que eu podia deixar nesse momento é que é uma meditação minha que eu fiz esses dias e é algo que me marcou muito. Em Romanos 4, fala ali um pouquinho sobre a vida de Abraão. E o versículo 18 fala que Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Jesus, quando a gente caminha com Jesus e quando a gente tem Jesus no nosso coração, como a gente falou anteriormente, Ele é a nossa esperança. Então, não importa. Se você conhece alguém que você julga que é um caso perdido, para Deus, ele não é. Ore por ele, porque contra toda esperança, em esperança nós devemos crer. Eu era uma esperança perdida. Eu era a esperança que talvez muitas pessoas já tivessem desistido. Mas contra toda esperança, o meu irmão creu. E acima de tudo, Jesus encorajou ele a não desistir. Então, a minha consideração final é essa. Durante todo o período aqui que a gente esteve conversando, eu fiquei com isso no coração. Às vezes a gente perde as pessoas pelo caminho porque a gente desiste delas. Esteja ela na situação que for, um filho rebelde, um marido que não se rende, que seja um amigo de trabalho que dificulta a sua vida, que seja uma pessoa da rua, que seja uma pessoa que está presa. Ela tem esperança, porque ela nasceu, ela foi desenvolvida com um plano que Deus tem para a vida dela. Então, contra a esperança que nós temos, nós cremos que Jesus pode fazer muito mais. É isso.
A gente nunca sabe, né? A hora que Deus vai fazer assim aquele de repente. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, que o de repente de Deus ou o do nada de Deus, né, leva muito tempo para acontecer. Às vezes tem uma trajetória difícil, mas de repente tudo acontece. Não tem problema, suas crianças estão aí passando, porque a gente sabe, né? Porque a gente pensa que missionário, ele trabalha, ele serve o reino, não tem família. Missionário tem família, tem filhos, eu tenho 4, já estão tudo grandes, meus já estão grandes, já tenho netos, mas a gente tem família e a gente tem que investir primeiro, né, nos nossos. E glória a Deus que o seu irmão investiu na sua vida, sua mãe investiu na sua vida, do seu irmão, e seu irmão investiu na sua, e é por isso que vocês estão aí. Agora tem essas crianças lindas, e com certeza a missionária também, Regina, tem a sua família como eu tenho a minha. Amém? Você não precisa abandonar sua família, e na verdade Deus nem quer que você faça isso. Seu primeiro campo missionário é a sua casa, a sua família. Que essa dica fique para você, né? Na verdade, essa palavra fique para você. Seu primeiro campo missionário, a sua casa. Depois você tem a sua comunidade, que conversamos aqui, né? Você tem a sua comunidade para você servir e mostrar o amor de Cristo através das obras, do serviço, né, voluntário. Você pode fazer isso agora, você pode ser despertado para isso através dessa live. Eu acredito que você foi. Amém? E depois, se aprover a Deus, ele pode te enviar para outras nações. Não sei se ele tivesse chamado na sua vida, mas o que você não pode fazer é ficar sentado sem fazer nada, porque um cristão ele precisa ser inconformado, né? Se você não é um inconformado, como disse o pastor da missionária Regina, você ainda é um campo missionário. Você não é um missionário, então você é um campo missionário. Então, porque todo missionário é inconformado, né? Transformai as vossas mentes, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, chegamos ao final. Ah, que peninha! Eu quero agradecer as duas, a missionária Regina, a missionária Lilian também. Muito, muito obrigada por estar conosco, compartilhando essas experiências lindas que vocês têm, né, no trabalho, no serviço. Sei que são muito ocupadas, mas separaram esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando as experiências para encorajar outras vidas. E isso também é serviço no reino. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Se você chegou no finalzinho, depois você volta lá no começo e vai ver tudinho, tá bom? Quem não curtiu essa live, curte aí, compartilha com aquele irmãozinho da sua igreja, com o grupo lá das irmãs, com o grupo dos jovens, compartilha com o seu pastor, que também precisa ouvir, né, de tudo que a gente conversou aqui sobre a relevância que é, né, um cristão que realmente entende a sua posição, o seu lugar na sua comunidade. Tá bom? Segue também a Missão Josué nas redes sociais, as outras redes. No Instagram, estamos lá, missão.josué. E no YouTube, Missão Josué. Se inscreve e ativa lá o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo relevante como esse, você vai receber a notificação. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e que verdadeiramente você desperte para entender que você foi salvo para ser sal e luz e para transformar a comunidade onde você está inserida. Amém? Começando pela sua casa. Deus abençoe. Graça e paz.